Olá, queridos, boa noite, graça e paz, amém? Vamos falar sobre o rei Ezequias. Ezequias é um homem que vence, mas ele vence com a ajuda dos anjos. Quem são os anjos, pastor? Hebreus capítulo 1, verso 14 diz que anjos são espíritos. Primeira coisa que você tem que entender, anjo é espírito. São espíritos ministradores que servem aqueles que hão de herdar a salvação. Essa é a definição de anjos bíblica. Hebreus capítulo 1, verso 14. Eles servem aos homens, mas os anjos não obedecem aos homens. Tem muita gente fazendo oração para anjo, fazendo oração para trocar de anjo. É tanta bobagem. É gente que acredita em anjo da guarda. Isso não é bíblico, gente. O anjo da guarda é uma cultura, inclusive, ocultista, espírita. Gente que acende anjo para vela, acende anjo para vela não, ao contrário, acende vela para anjo. Gente que acha que dá ordem para anjo, dá ordem para Miguel. Coitado do Miguel. Miguel é sobrecarregado, né, para Gabriel, né, que são anjos que têm nomes. Alguns teólogos entendem inclusive que não são os nomes deles, mas fazem referência à função que eles exercem no reino. Os anjos eles aparecem na Bíblia o tempo todo. Os anjos aparecem na Bíblia em Gênesis. Deus coloca um anjo com uma espada de fogo para guardar o caminho para a árvore da vida. A Bíblia diz que Jacó, ele vai dormir, bota a cabeça numa pedra e dorme no deserto. Cara, no deserto, usa de travesseiro uma pedra, tem que sonhar com um anjo mesmo. E ele vê uma escada, os anjos sobem, os anjos descem. Você encontra muita ação dos anjos. Então você lembra, 1/3 dos anjos estavam comandadas por Lúcifer. Esse 1/3, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Essa terceira coluna se rebelou contra Deus. A rebelião faz isso mesmo, faz você ir para o inferno. É para isso que serve. Sua vida vira uma confusão. 1/3 dos anjos foram embora. Então você sabe que 2/3 dos anjos estão a nosso favor. Então nós estamos aí jogando 2 contra 1, no mínimo. Então, quando você quiser apelar, diz: Deus, dá ordem aos teus anjos. Você não dá ordem para ele. Deus, ele usa os anjos. Ele tem, a Bíblia chama ele de Senhor dos exércitos celestiais. Então Deus, ele faz movimentar os seus batalhões de anjos. Jesus, ele está sendo crucificado, e aí na cruz, ele fala: você acha que eu não pediria, e meu pai não enviaria 12 legiões de anjos? A gente é anjo para chuchu. Uma legião são 4.000, 6.000 soldados, dependendo se estava em Roma, dependendo se você estava fora de Roma, tinha uma diferença entre as legiões romanas. Então multiplica isso por 12, é anjo para chuchu. Agora, você vai ver na vida do rei Ezequias, que ele está passando uma situação muito difícil, que ele mesmo cavou. Israel mesmo cavou. Na verdade, os pais do rei Ezequias é que levaram ele para o buraco. Mas ele resolve andar com Jesus, ele resolve andar com Deus, ele resolve andar com o Senhor. E aí, no final das contas, Deus vai mandar só um anjo para ele, só um anjinho só, que não é anjinho. Anjinho é um anjinho barroco lá que o escultor aleijadinho esculpia. Anjo, aliás, a Bíblia diz, gente, quando aparece anjo na Bíblia, o bicho pega. Não fique pensando que quando aparece anjo na Bíblia, eu vi um anjo. Todo mundo que vê anjo na Bíblia se borra de medo. Começa por aí. Então quando a pessoa fala assim: pastor, eu vi um anjo, eu falei assim: deixa eu ver se você viu mesmo, deixa eu ver se você se borrou aqui. Porque é isso que acontece, as pessoas veem a manifestação de Deus. Porque um anjo vive na presença de Deus, ele brilha, como Moisés, Jesus de Nazaré, no Monte das Transfigurações. Mas eu já estou fugindo do assunto, vamos seguir aqui, vencer com a ajuda dos anjos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, diz: naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Israel estava cercado, aqueles homens queriam acabar com a raça de Israel, de Jerusalém. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e ficou lá. Era um inimigo de Israel. Às vezes você tem inimigo que te cerca, que te estrangula, que diz: eu vou acabar com você, eu vou moer você, eu vou destruir tua vida, vou acabar com tua história, com teus sonhos, eu vou inapelavelmente te atacar e você não tem para onde fugir. E aqui, esse homem vai ensinar para a gente
como reagir às ameaças, como reagir às más notícias, como reagir quando te derem um diagnóstico de tristeza, de derrota. A história não acabou não, amigo. Deus, ele muda os planos, Deus, ele vira os cativeiros, Deus, ele vira a mesa. Eu acho interessante que Jesus, toda vez que ele chega atrasado, ele ressuscita alguém. Ele entra em Lucas 7, entrando na cidade de Naim, vem uma viúva chorando com seu filho morto. Aí Jesus chegou atrasado. Aí ressuscita o filho da viúva de Naim. O Jairo, ele vem falar: Jesus, corre que minha filha está morrendo. E aí no meio do caminho alguém avisa: já era, foi para a fita, morreu. Não incomode mais o médico, não tem mais jeito. Aí Jesus: olha, segura essa semente de fé aí. Olha para mim, não ouve as mentiras, não ouve as denúncias do cão, não ouve as mentiras, não ouve as lorotas. Acredite em mim, creia em mim, eu sou a verdade, eu sou o caminho, creia em mim, eu sou Jesus. Segura, tua filha não morreu, todo mundo já anunciou, eu trouxe até certidão de óbito aqui, Jairo. E Jesus chega e ressuscita a filha de Jairo. Ele encontra e alguém diz: olha, teu amigo Lázaro está doente, calma mais um pouquinho, eu vou esperar 4 dias. Ele chega atrasado 4 dias e diz: Lázaro, vem para fora. E sabe que se Jesus não fala Lázaro, todos aqueles mortos iam levantar. Eu vim. Ele tem que avisar: Lázaro, é só você, vem. E Lázaro vem para fora. Então, se você acha que a tua guerra está perdida e que não tem mais jeito, você não conhece o Deus de Israel. Se você acha que tua guerra está perdida e está selado uma decisão contra você que não tem mais jeito, você não conhece Jesus de Nazaré. Você não faz ideia do poder que há em Jesus de Nazaré. Estágios para o cativeiro. Como é que alguém entra no cativeiro? Segundo o livro de Reis, capítulo 17, então nós estamos 2 capítulos antes do cativeiro. Israel se torna vassalo, servo da Síria. Oséias, filho de Elá, tornou-se rei em Israel, em Samaria, e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor... O que, gente? Fez o que o Senhor... Mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmanasé, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, lhe pagara tributo. Se você desobedecer, Satanás vai fazer o que quiser na sua vida. As áreas da sua vida que são derrotadas são áreas que de alguma maneira, de alguma forma, você está caminhando fora do princípio, você está caminhando fora da verdade, você está caminhando em desobediência. Então a primeira coisa que você tem que entender: pastor, o mal atinge indistintamente? Calma que essa história é complicada. Jó foi atingido por quê? Por que Jó foi atingido? Por que Paulo tinha espinho na carne? Então existem propósitos e provas. Mas quando você vê que há uma insistência numa mesma área da tua vida, é bom você procurar por onde você anda passando. Sítio do cativeiro financeiro. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias já não pagava mais tributo, como costumava fazer a cada ano. Por isso Salmanasé mandou lançá-la onde, gente? Aliás, por falar em cativeiro financeiro, você já ficou devendo para alguém? Já? Fica devendo ao Visa, ao Mastercard, deve ao banco. Se você hoje compra no cartão e não paga, multiplica sempre por 5. Essa é a regra que eu ensino. Você deve 100, no final do ano, multiplica por 5, você está devendo quanto? 500. Aí pega 500 no outro ano, multiplica por 5. Aí você vai dever 2.500. Aí no outro ano você multiplica por mais 5, mais 5. Não tem mais jeito. Cativeiro financeiro. E aí a pessoa liga para você do Serasa, do SPC, das casas pernambucanas, do carnê da Casa Bahia, da CIA,
das lojas Renner. O pior de tudo é dever para... Não, pior do que dever para a sogra é dever para o cunhado. Esse é terrível. Você está prisioneiro e você vai ouvir aquele fulano que casou com a minha irmã. Ele é um preguiçoso, não trabalha, um derrotado. Ele vai começar a te xingar de apelidos e colocar para você um monte de identidades que são falsas. Foi isso que aconteceu aqui com Israel. Foi lançado na prisão, não tem como sair. O rei da Síria invadiu todo o país. Ele tomou o carro zero dele, tomou a casa financiada, ele tomou o sofá da sala, ele tomou a máquina de lavar que estava sendo paga em prestação. O inimigo foi lá e tomou tudo dele. Aí roubou tudo. Marchou. Marcha aqui, querido, é guerra mesmo, contra Samaria. Sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei Assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ou seja, levou cativeiro, levou filho, levou tudo que tinha, perdeu tudo aqui, perdeu tudo. Perdeu tudo. Não acabou não. O terceiro estágio acontece, segundo Reis, capítulo 18, de 14 a 16. O rei da Síria agora, que destruiu Israel nesse tempo, Israel está ao norte e Judá está ao sul. A nação de Israel estava repartida em 2, tinha tido uma guerra, tinha tido uma separação, uma guerra civil no tempo do rei Roboão. Então ficou Israel com 10 tribos para o norte e ficou assim chamada de Judá, 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, e as outras 10. Então o inimigo foi lá e capturou quem? O vizinho de cima, o meu irmão Israel. Agora ele vai atacar a mim, o remanescente fiel. O rei da Síria foi fazer a mesma coisa. Cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata, 1 tonelada e 50 quilos de ouro. Assim Ezequias lhe deu toda a prata que encontrou. Aonde, gente? No templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias retirou o ouro que havia coberto as portas e batentes do templo do Senhor e deu para o inimigo. Quando você está preso financeiramente, a primeira coisa que você faz, sabe o que é? É dizer o seguinte: tem uma conta que eu não vou pagar. Eu vou suspender o dízimo. Por quê? Porque nós tratamos o dízimo como mais uma conta. Você não trata o dízimo como uma primícia. Você não trata o dízimo como uma oferta. Você não trata o dízimo como um sacrifício. Você trata o